Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente está começando agora o módulo 6, que fala sobre as linguagens front-end, tá bom? Antes de mais nada, vocês devem estar estranhando a tela. Geralmente eu começava todas as aulas com o nosso painel do WordPress. Mas então, para passar os fundamentos básicos para vocês, eu decidi mudar a tática, até porque algumas delas a gente não usa lá no WordPress. Mas é bom que vocês saibam, é bom que vocês comecem a se habituar com a sintaxe da linguagem, com a lógica que a linguagem usa, para que vocês possam fazer aplicações de CSS futuramente, tá bom? Então a questão é a seguinte: eu estou num programinha chamado Notepad++. É um editor de texto muito básico, presente no Windows, é nativo do Windows, então qualquer pessoa com Windows é capaz de abrir esse programa, tá bom? E ele tem algumas estruturas bem básicas aqui, mas que ajudam a gente a nos situar quando a gente está escrevendo ou programando em linguagens, tá bom? Pois bem, vamos lá. Uma linguagem front-end é uma linguagem que roda no lado do navegador, ou seja, roda na máquina do cliente ou na máquina do usuário que está acessando o site. Enquanto as linguagens back-end são as linguagens que rodam no lado do servidor, tá bom? Essas linguagens back-end são só para programadores avançados e, obviamente, a gente não vai abordar isso aqui, até porque toda essa parte back-end, quem faz para a gente é o WordPress, tá bom? Essa questão do curso aqui, o WordPress cuida de toda essa questão de back-end para a gente. Então a gente vai ver a lógica da linguagem front-end HTML e na próxima aula a gente vai falar sobre CSS, que é na verdade a estética do site, basicamente a diagramação, tá bom? A gente já tem aqui, pessoal, para mostrar para vocês uma página muito básica, pronta, feita em HTML, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês como ela é mostrada num navegador. Aqui a gente pode ver, ó, uma estrutura realmente bem básica, é só estrutura mesmo. Um título secundário, uma imagem e um texto. E aqui repete um outro título secundário, uma imagem e um texto. E embaixo o nosso rodapé falando sobre o site em si. Beleza? Voltando aqui para a nossa tela do Notepad, a questão é a seguinte: eu peço a vocês que não se assustem ao ver a cara de um código assim. Porque trabalhando com o WordPress vocês dificilmente vão ter que escrever algo nesse sentido. Mas entender a lógica vai ser essencial para a gente aplicar as regras CSS posteriormente, tá bom? Então vamos lá. Essa é uma estrutura básica e eu vou ensinar a lógica para vocês, começando com uma nova guia aqui. Pois bem, a primeira coisa que a gente faz para ter um arquivo em HTML é salvar o arquivo com a extensão HTML. Então a gente já tem a estrutura HTML, que é a nossa estrutura já pronta, e vamos criar aqui um segundo, que é a estrutura site.html. Salvamos. Se a gente for no navegador e pegar o mesmo endereço, colocando numa nova aba, obviamente alterando aqui o nome, né, elas estão na mesma pasta, tá bom, pessoal? E vocês podem ver que isso não é um endereço comum da internet, porque estes são arquivos locais que estão neste computador que eu estou usando no momento, tá bom? Vamos lá. Nós colocamos o nome de estrutura site.html. Não deu nada, mas é exatamente isso. Nós não temos nada no nosso arquivo, tá bom? Então vamos lá. Como funciona uma estrutura HTML? Funciona basicamente com abertura e fechamento de tags. O que é uma tag? Todo documento HTML começa com tags dentro dessas chavinhas aqui, tá bom? Então, HTML, você abre o documento com uma barrinha HTML, você fecha o documento. A gente dá um Enter aqui. Tudo que estiver entre essas duas tags, a abertura e o fechamento, faz parte do nosso documento HTML, tá bom? Então vamos lá. A primeira estrutura dentro do nosso HTML é a head. Então a gente já abre e fecha ela aqui. Eu vou deixar ela vazia, porque nós não vamos criar essas estruturas, tá bom? Mas é só para vocês entenderem. Essa head aqui não aparece para quem estiver visualizando o site.
De forma nenhuma ela aparece. Ela é feita para dar informações específicas de comportamento do site, tá bom? Então a gente não vai colocar nada aí dentro nesse momento. E a tag body. Pronto, abrimos e fechamos. Se você quiser brincar com o código, é sempre bom você fazer dessa forma, porque se você esquecer de fechar uma tag, o seu código vai ficar completamente errado e você não vai depois, no meio de uma infinidade de letras e de caracteres, você dificilmente vai achar o erro. Então é bom que você já comece abrindo e fechando para não ter problemas. Bar é basicamente tudo que vai aparecer na tela para o usuário do site, tá bom? Outro elemento essencial dentro de HTML é o div. Abrimos e fechamos. Div é uma espécie de compartimento. Tudo que eu colocar eu uso para separar elementos do site de outros elementos do site, tá bom? Então, divs são compartimentos, containers dentro da estrutura HTML. A gente usa como espécie de separação. Dentro da div eu vou colocar aqui, exatamente como está lá, uma tag h1 e fecho. E aqui eu posso pôr um texto. É a famosa tag que vai de H1 a H6 que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas lá no WordPress, tá bom? Então aqui eu posso pôr o texto que eu quiser. Estrutura HTML negócios digitais. Pronto. Agora sim, a gente tem a primeira linha de texto. Se a gente salvar aqui e for lá no nosso navegador e der um F5 ou atualizar a página por aqui, pronto, já apareceu nossa primeira estrutura, tá bom? Continuando, esse meu container vai conter somente o título do meu site. Agora, fora desse container, para deixar separado, eu crio outra div e dentro dessa div eu crio agora um H2, onde eu vou pôr estrutura 1 e embaixo eu ponho a tag P. Tag P é usada essencialmente para texto. Então eu venho aqui na minha primeira estrutura, porque eu não vou escrever nada. O objetivo aqui é ensinar para vocês como funciona. E vou colocar um texto aqui, ó. Pronto. Se eu salvar e for no nosso navegador e atualizar a página, já apareceu a nossa outra div separada, tá bom? Aqui agora eu vou copiar o restante do texto. Pronto, todo o texto copiado. Eu salvo, vou no meu navegador e com F5 está lá todo o texto, tá bom? Outra coisa importante aqui são as tags de links. Por exemplo, se eu quiser transformar essas duas palavras aqui, vamos supor que seja um termo importante dentro do meu artigo, em um link, eu antes do início do termo, eu abro a tag de links, que é a tag A, e no final do termo eu fecho a tag A. Agora uma questão importante, toda tag HTML, aqui está a abertura e o fechamento, toda tag HTML pode conter atributos, e a tag A é uma que inevitavelmente vai conter o atributo que é o atributo do link especificamente, que se chama href. E a gente usa da seguinte forma: o nome do atributo seguido de igual, abre e fecha aspas. Tudo que estiver dentro dessa aspa é o valor deste atributo específico, tá bom? No caso aqui eu poderia colocar qualquer link que eu quisesse. Poderia colocar google.com.br sem problema nenhum. E se eu vou deixar isso aqui só para vocês verem que funciona, tá bom? E agora, se a gente salva, a gente vai ver lá no nosso navegador, dando aqui uma atualizada, tá aqui o nosso link, ó. A frase que a gente transformou em link. Se eu clicar aqui eu vou para o Google.
Estão vendo? Obviamente eu vou retornar. Obrigado. Então, gente, está aí nossa primeira estrutura criada. Eu vou colocar aqui agora uma imagem entre o título da minha estrutura 1 e o texto. E a tag de imagem é uma tag que não tem fechamento, tá bom, pessoal? Existem algumas tags HTML que não tem fechamento. Ela é formada somente pelos atributos internos dela, tá bom? A tag de imagem é exatamente esse o caso. A tag é img. E agora sim a gente entra com os atributos. O src, que é uma abreviação para source. Aqui a gente entra com o endereço da imagem. Ou seja, se eu quiser pôr uma imagem no meu site, ela tem que estar hospedada, armazenada em algum servidor e ter um endereço de web válido, tá bom? Nesse caso aqui a gente vai usar um endereço que não é o endereço da web, é o endereço local da máquina que a gente está usando, tá bom? Vou colar aqui. Prontinho. Dou uma salvada, vamos olhar no nosso navegador agora. Atualizo. Tá aí a nossa imagem. Vamos voltar lá. Aqui dentro dessa imagem eu posso usar outros atributos, não necessariamente um só. Eu vou usar, por exemplo, o atributo de largura, que é width, largura em inglês. Vamos lá. Da mesma forma com todos, tá bom, pessoal? O nome do atributo igual, abre e fecha aspas. E aqui eu ponho o valor de largura que eu quero, sempre em pixels. Mas nesse caso específico, esse atributo colocado dentro das tags HTML não precisa da unidade, ou seja, se eu quero 200 pixels, eu ponho 200 só, tá bom? Salvamos e olhamos o navegador. Atualiza. Aí, ó, a nossa imagem agora só tem 200 pixels de largura. Como eu não coloquei a altura, ela segue o padrão, para não atrapalhar aqui a proporção da imagem, tá bom? Voltando. Ela está muito pequena, então eu quero cerca de 400 pixels. Salvo. E aqui a gente olha, atualizando. Pronto. Para mim está um tamanho bom agora. Vamos fazer a nossa segunda estrutura. Eu não vou reescrever isso tudo novamente, então eu vou copiar de onde eu abri a div. E esse Notepad é bom por isso, porque a gente põe o cursor dentro da abertura de um elemento HTML e ele nos dá o fechamento dele. Então eu tenho que copiar da linha 10 à linha 15, tá bom? Copio aqui. Então Enter, colo aqui. Obviamente eu vou mudar. Eu quero estrutura 2. Aqui é o post 3. As imagens estão obviamente na mesma pasta, com a mesma largura. Essa tag aqui eu vou pôr em outra palavra. Então, eu recorto aqui. Vamos supor que eu quero colocar aqui no finalzinho do texto. Então, eu vou pôr ela aqui antes. E essa aqui de fechamento eu ponho aqui no final. Não quero que o ponto faça parte do link. Pronto. Salvamos e atualizamos a página. Aí, ó, estrutura 1, imagem, texto. Estrutura 2, imagem, texto. Tá bom? Agora a gente faz o seguinte: antes do fechamento do body, a gente vai fazer um footer aqui, que é o rodapé. Footer, footer. E aqui dentro a gente cria uma div. E dentro da div, uma tag P para texto. E aqui dentro a gente põe, vou copiar da outra página, tá bom? Salvo. E olha aqui, ó, deu uma atualizada. Tá lá embaixo. Aqui, ó, a gente viu que já apareceu mais coisa aqui embaixo. Tá aqui, ó. Nosso footer tá aqui. Como disse para vocês, pessoal, um código HTML ele não funciona de forma estética. A nossa estrutura tá aqui. Nós temos
uma div que comporta um compartimento aqui em HTML que comporta esse título, essa imagem e esse texto, outra que comporta esse título, essa imagem e esse texto, um outro que dentro aqui do nosso rodapé que comporta esse texto e um outro lá no início que comporta o nosso título principal, tá bom? E aqui a questão é a seguinte: vocês só precisam se ater a isso, vocês não vão precisar escrever código HTML no seu site em WordPress, mas obviamente vocês viram que lá na hora que você está adicionando uma página, existe a opção de você colocar um código HTML dentro da sua página. Então você, aprendendo esses fundamentos aqui, você pode sim colocar um texto com link lá se quiser, mas não é necessário, porque lá é possível fazer sem precisar escrever essas coisas aqui, tá bom? Mas entender essa estrutura é essencial, porque a gente vai precisar identificar essa estrutura na hora de fazer as nossas chamadas em CSS, tá bom? A gente vai ver na aula seguinte. Outra coisa muito importante aqui que a gente vai fazer agora é dar nomes às nossas tags. Elas podem acontecer através de classes ou através de ID. O ID ele é único. Eu posso colocar um ID aqui, é uma espécie de atributo igual, duas aspas, e aqui a gente põe o ID que a gente quer que ele tenha, ou seja, um nome único para essa tag, que só pode existir um desse em cada página. Você não pode ter dois IDs iguais dentro da mesma página, tá bom? Senão você vai ter conflito no momento da leitura do seu código CSS. Então vamos supor, título. Vamos abreviar, né? Não precisa escrever muito. Então, tit, tá bom? Esse é o nosso ID. Eu vou poder, se eu fizer a chamada desse nome aqui no meu código CSS, tudo que eu aplicar de regra CSS vai se aplicar a esse título, tá bom? E agora é o seguinte, as classes, elas são semelhantes ao ID, só que elas podem ser repetidas infinitamente. Então, para atribuir uma classe, você põe class igual e dê o nome que você quiser. Então, vamos supor estrutura, estruturas. Pronto. Eu quero que as minhas duas divs, onde estão contidas o título secundário, a imagem e o texto, tenham a mesma classe, porque aí eu não preciso criar duas linhas de CSS para cada uma delas, entendeu? Eu tendo o mesmo nome, a mesma classe para elas, qualquer elemento dentro da minha tag, dentro do meu código HTML que tiver essa classe, terá as regras CSS atribuídas a essa classe aplicadas a essas tags, entendeu? Qualquer div, eu posso colocar não só dentro da div, eu posso colocar uma classe, um ID, aqui dentro também de um H2, por exemplo. Posso colocar aqui class subtit, de subtítulo. Vamos copiar isso aqui que eu vou pôr na outra também, nessa aqui também. As imagens não preciso, eu posso chamar elas através daqui, código P também não precisa, mas eu também posso colocar classes e IDs aqui dentro, tá bom? Dentro de qualquer tag eu posso colocar classes e IDs, tá bom? Beleza, pessoal, essa é a estrutura básica. Quando a gente estiver fazendo as chamadas CSS lá já no nosso site em WordPress, a gente vai usar uma estrutura que todo navegador tem para poder achar e encontrar essas classes aqui e poder fazer as chamadas lá no nosso código CSS para poder fazer as alterações estéticas que a gente deseja, tá bom? Então é basicamente isso. Essa aula eu acredito que dá uma noção bem boa sobre como funciona uma estrutura HTML, tá bom? Agora, vocês não precisam se ater a isso, porque vocês raramente usam isso dentro do WordPress. O CSS sim, a gente pode usar bastante. Agora o HTML raramente usa. Mas entender essa estrutura e essa lógica aqui é essencial. Tá bom, pessoal? É basicamente isso. Vamos salvar aqui. Dá uma olhada no nosso navegador, uma atualizada. Nós não fizemos grandes mudanças lá, né? A atribuição de classes e IDs obviamente não aparece aqui, tá bom, gente? Para o usuário leigo, vamos dizer assim. Ela não aparece aqui. Então,
Tá aí, ó, nós temos uma estrutura básica HTML. Na próxima aula a gente vai ver como funciona a atribuição de regras CSS para cada elemento da nossa estrutura HTML, para começar a elaborar a estética disso aqui, tá bom? Eu posso, por exemplo, colocar a estrutura 1 de um lado, a estrutura 2 de um lado, eu posso aumentar, diminuir as imagens, eu posso pôr um fundo por baixo do texto, trocar fontes, trocar cores, eu posso fazer um monte de coisa, tá bom? Colocar bordas e por aí vai. Sombreado nos textos, enfim, existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas, tá bom, pessoal? E é isso aí, agradeço pela atenção e até a próxima aula.